Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Márcio Garcia para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ele está escrevendo? Pede o Brizola Neto, então. Ele está escrevendo. Refazendo a fala, Não, é para ler a ata. convido o nobre vereador Leonel Brizola para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Tem que trocar com ele, porque ele é o segundo vice-presidente. Eles não conseguem entender, por favor. Por favor. Quando ele chegar, eu vou pedir para ele sentar. Aí depois... Pois é, mas ele é o segundo vice-presidente. Vereador, aqui, ó. Aqui, o senhor é da mesa. Não posso ficar nessa hierarquia trocada. Sem problema não. Ah, tá. Entendi. Ah, fica feio, né? Eu vou inverter aqui. Existe uma hierarquia que eu senti obrigada a respeitar. Refaça a fala. Não, para ler a ata, o vereador só mesmo. Para ler a ata, o nobre vereador, Dr. Eduardo. Ata da 21ª sessão ordinária, em 9 de abril de 2014. Presidência dos senhores vereadores Leonel Brizola Neto, segundo vice-presidente, Dr. Eduardo Moura, Paulo Pinheiro e tio Carlos, ambos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores João Cabral, Paulo Pinheiro, Jorginho da SOS, S. Ferraz, Tereza Berger, Renato Cinco, Dr. Carlos Eduardo, tio Carlos, professor Washington, Dr. Eduardo Moura e Jefferson Moura, 11, assume a presidência o senhor vereador Dr. Eduardo Moura e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Paulo Pinheiro, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16 horas e 5 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Márcio Garcia, que dispõe de 10 minutos. Você vai ficar? Não pode ficar para falar, porque depois... Pode? Obrigado. Depois. Quer trocar? Pode? Segura então, eu falo ali já. Refazendo a fala. Refazendo a fala, o primeiro orador inscrito é o senhor vereador Leonel Brizola Neto, que dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Bom, eu estava aqui hoje pela manhã assistindo a audiência pública organizada pelo nobre vereador Raymond, e sobre a questão da criança de rua e a população de rua e como é que está esse tratamento na nossa cidade. E eu escutei atentamente vários depoimentos aqui, daqueles que realmente estão na rua, de todas as partes, mas uma coisa me incomodou, senhor presidente, senhores vereadores, me deixou um pouco incomodado, e mais do que incomodado, eu lhe digo indignado, com a postura arrogante, mal educada do subsecretário Rodrigo não sei o que Abel. Sinceramente, eu tenho dificuldade nessa política miúda do toma lá da cá, de cargos. E eu também faço a autocrítica, como eu já fiz aqui várias vezes, com o meu partido, que hoje é um simulacro do que era o PDT de Brizola, hoje é um partido, uma legenda de aluguel, e na qual eu luto com muita força.
inclusive sendo processado pessoalmente por denunciar aqui dessa tribuna que o PDT foi comprado pelo PMDB, como eu disse aqui, por um prato de lentilhas e um saco de moeda. E repito. Mas eu não tive a oportunidade de falar porque fiquei escutando atentamente as pessoas falando na audiência e que, com certeza, né, temos 2 ouvidos e uma boca, e eu escutei atentamente. Mas eu queria ter perguntado para o subsecretário, porque no primeiro mandato aqui eu trabalhei muito nessa questão das casas de acolhimento às crianças, principalmente que ele citou a Casa Viva, ele citou muito a Casa Viva como exemplo, e eu vou dizer que ele está mentindo. Ele não levantou, me desculpa o termo, aquela bunda da cadeira para sair na rua e visitar realmente, porque eu estive lá, na primeira gestão do governo Eduardo Paes. Olha, era um campo de concentração, ao ponto de eu dizer que a rua é muito mais segura do que onde eles vivem, amontoados, sem colchonete, os garotos de 6, 7 anos de idade, confinados, e aí eu pedi para acessar a parte onde os garotos estavam confinados, os garotos viciados em crack, os garotos estavam isolados e fazendo nada, quer dizer, estavam vendo o programa do Wagner Montes, e na época era a invasão da polícia na Mangueira, bandido, quer dizer, era um combate do tráfico dentro da Mangueira. Essa era a parte didática das crianças da Casa Viva. Alimentação, você não tinha psicólogo, você não tinha médico, você tinha só um grupo de enfermeiros que tentavam ali trabalhar adequadamente, mas na verdade isso mostra o quê? A privatização, e eu queria muito ter perguntado ao subsecretário, que pena que o Adilson Pires não veio, né? Mas o que está acontecendo, que era um bom vereador aqui, sabe? Sinceramente, Adilson Pires, acho que esse negócio do executivo tem alguma coisa, uma atração magnética ali, que desvirtua a pessoa, você vê, eu não consigo entender, ele é outra pessoa. E eu queria ter perguntado para ele, porque desde 2011, o requerimento de informação 1586 de 2011, né, questionando quantos abrigos são de responsabilidade da prefeitura, onde é que eles estão localizados, qual é o tipo de assistência que é dada a essas crianças e adolescentes, mas 2014 eu tive a resposta até hoje. Quer dizer, negaram a informação sobre as crianças. Na verdade, usam aquilo ali como um depósito, uma espécie de uma higienização. Mas o subsecretário não deveria ter tanto esforço, era só ele andar aqui ao redor da Câmara dos Vereadores, vai ali, caminha ali na Praça Mahatma Gandhi, um pouquinho mais aqui atrás, ele vai encontrar famílias inteiras morando na rua, mulheres grávidas, sujeita a toda sorte, com criança de colo, menores abandonados, menina de rua. Eu não sei em que mundo essa Secretaria da Assistência Social vive. Aliás, eu vi uma cena ontem, senhor presidente, assim, inaceitável, não digo que é da Secretaria, mas são dos seus funcionários. Um garoto de rua na Lapa atravessou na faixa de pedestre, e o carro da Secretaria de Ação Social avançou em cima dele. E o garoto, lógico, indignado, cuspiu, gritou, xingou, e eles saíram agredindo o menino. E o pior não foi só eles da Secretaria de Assistência Social, não, vereadores. Foi a atitude da Polícia Militar. Ela já saiu com o revólver em punho do outro lado da rua. Eu perguntei pro soldado, mas vem cá, mas por que você está com a arma em punho? Não, quero ver o que está acontecendo ali. Mas ué, você precisa estar com a arma em punho, os 3, no meio da Lapa? Numa cena, que é FBI? O que é isso? Isso aqui é minha arma de trabalho.
Ele falou, eu falei, não, senhor, a sua arma de trabalho é a sua autoridade policial. Se o senhor não entende que o senhor é uma autoridade policial e precisa do instrumento bélico para assim impor sua autoridade, então o senhor não tem autoridade alguma. E aí ele mandou para aquele lugar, atravessou a rua de arma em punho e foi ver o que estava acontecendo. Eu também vi que não era nada, o carro da assistência social se andou, foi embora e o policial ficou ali com a arma em punho ainda, sabe? Mas é a prática que está errada. E aí eu falo para esse cidadão, o abrigo não é solução para o menor de rua. Aquele não é o ambiente da criança. O ambiente da criança é o CIEP, onde lá viviam mais de 5.000 crianças de rua, moravam na escola, com o pai e com a mãe social. Com o pai e com a mãe social, a merendeira que não podia ter filho, o bombeiro, o casal. Ali era a salvação daquela criança, até para que ele não se tornasse um adulto morador de rua, ou que fosse tragado pela violência, ou que fizesse parte da violência, como vemos ali na Maré, garotos de 12 anos portando uma arma maior do que a sua perna, inclusive com dificuldade para levantá-la. Então eu queria falar para o subsecretário, que saudade que eu tenho da ocupação do território, feito pelo Darcy Ribeiro com a educação e com a cultura. Não com a polícia, com blindado, com caveirão. As casas de recolhimentos sociais não recolhem ninguém. Aquele ali não é um ambiente para nossas crianças. Então, quando eu vejo aqui um subsecretário berrando, dizendo que vai estar acertando, que a política antes era outra, é sempre assim, a culpa é do passado, a culpa nunca é do presente. Olha, melhor cada macaco olhar o seu rabo. Cheira muito mal essa Secretaria de Assistência Social. E aí temos que recordar a gestão através do Rodrigo Bethlen. Não sei se vocês escutaram aqui a denúncia da tortura do pingo. Como é que é? Pingo de mel? Vocês sabem o que é isso? É um saco plástico que eles derretem e queimam as solas dos pés das crianças para que elas não possam nem andar, nem perambularem por aí. Um instrumento de tortura praticado pela Guarda Municipal e pela Assistência Social. Foi denunciado aqui nessa tribuna. Cabe lembrar. Quem não lembra do Runchester? Acusado, inclusive, na questão do Amarildo, de dificultar e tentar criminalizar a família do Amarildo. Homem de confiança do seu Rodrigo Bethlen. E as empresas que ali adentraram. Tem que ser investigado. Tem que ser investigado, inclusive, essa subida eleitoral desse cidadão. Subiu, pá, do nada, estranhissimamente. E aí eu vejo ele aqui, circulando, com a guarda. Cadê o Rochester, o senhor ex-secretário Rodrigo Bethlen, deputado federal? Responda por ele. Não era seu braço direito na secretaria? Pois ele é acusado de pegar os menores de rua, trancafiar num ônibus e deixar a 40 graus debaixo do sol, num processo de higienização, choque de ordem, recolher os cracudos. Então, senhor presidente, essa audiência, parabéns ao vereador Raymond, parabéns à comissão que promoveu, mas eu quero dizer aqui, olha, lamentável, lamentável, e olha, repugnante as declarações do subsecretário de Assistência Social do PT, e a arrogância com que se portou na casa do povo. Muito obrigado, eram essas minhas considerações, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Márcio Garcia, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores que ocupam o plenário e que nos acompanham
dos gabinetes, funcionários da casa, fiscais de atividade econômica e controle urbano que nos acompanham, muito boa tarde. Hoje recorro ao plenário da Câmara Municipal com uma notícia muito triste. E antes de apresentar o vídeo, que eu fiz hoje pela manhã, eu vou fazer um breve histórico. Ano passado, eu assumi o mandato de vereador, mas por 17 anos eu estive no Corpo de Bombeiros. Então, cheguei até o posto de major do Corpo de Bombeiros. Fui para a reserva por conta de ter assumido esse desafio de conduzir com honra um mandato parlamentar na cidade do Rio de Janeiro. Mas continuo com o posto de major. A diferença é que agora não mais como ativo, e sim como inativo, na reserva remunerada. Mas o posto de major continua, o título continua, eu continuo tendo. Mas isso não é o pior. O pior não é a desconsideração aos tantos anos de dedicação ao Corpo de Bombeiros. O que eu acho mais grave é o desrespeito ao Poder Legislativo, que tem o seu espaço de trabalho e precisa ter esse espaço respeitado pelo Executivo. Ano passado ainda relatei à Câmara Municipal que estava encontrando empecilho para ter acesso aos meus eleitores. Meus eleitores são, em sua maioria, bombeiros. E eu tinha dificuldade em ter acesso aos eleitores. E isso é gravíssimo para uma pessoa que é representante de uma classe, é um representante parlamentar. Ele precisa ter acesso aos seus eleitores. Só imagine o senhor, que tem muitos votos no bairro do Bento Ribeiro, que o senhor seja impedido de visitar Bento Ribeiro, impedido de andar pelas ruas de Bento Ribeiro. Como é que seria o mandato do senhor sem ter acesso e contato com os seus eleitores? Então, assim, tem sido feito comigo. Na metade do ano, o meu acesso aos quartéis foi proibido. Não foi proibido por uma ordem escrita, foi proibido com uma ordem vinda do além. Então, meio que do além, surgiu uma determinação de que eu não poderia circular nos quartéis da corporação. Chega a ser engraçado, seria engraçado se não fosse trágico, mas para eu conseguir cópias de um contra-cheque meu, um comprovante de pagamento, eu precisei pedir ajuda a um amigo, porque nem acessar um quartel para pegar uma cópia de um contra-cheque, eu posso mais acessar os quartéis. Fiz uma questão de ordem à casa ano passado, querendo apoio da Câmara Municipal para que garantisse esse meu direito de acessar os quartéis. Eu não quero fiscalizar, eu não quero olhar se o pneu da viatura está careca. Eu acho até que deveria e poderia, assim como qualquer pessoa que paga por aquele serviço. Eu queria ter o direito de avaliar aquilo. Acho que qualquer um poderia entrar no quartel e falar: eu quero ver se a viatura está com o pneu careca. Eu quero ver se essa viatura tem médico realmente. Eu quero ver se essa viatura ela tem combustível para trabalhar ou está vazando água. Eu acho que qualquer um poderia ter esse direito. Mas me tiraram esse direito. E eu pedi à Câmara Municipal que me garantisse esse direito. Infelizmente não saí vitorioso nessa questão de ordem, recorri e o plenário da Câmara votou contrariamente ao meu pleito. E eu não consegui garantir, através da Câmara Municipal, o direito a visitar as instalações militares e ter contato com os eleitores. Pois bem, mas o absurdo não parou por aí. E aí, como eu não sou de descumprir uma orientação, segui a orientação da casa, representada pelos nobres vereadores, e não criei de embaraço às visitações nos quartéis. Mas entendi que pelo menos, nos atos públicos, onde qualquer pessoa pode ter acesso, eu poderia frequentar as unidades. E nem nos atos públicos esse meu acesso tem sido garantido. Hoje, foi a formatura de alguns militares no Corpo de Bombeiros. Eles se formaram sargentos, terminaram o curso de aperfeiçoamento de sargentos. E nessa grande formatura em Guadalupe, que contou inclusive com a presença do governador Pezão
e de tantas outras autoridades civis e militares, do Executivo e do Legislativo, apenas uma pessoa, dentre aquelas milhares que compareceram hoje ao quartel, foi proibida de entrar no quartel. Apenas uma. E não é porque eu sou vereador ou porque sou major, não. É porque pelo menos eu pago imposto. E assim como aquelas 2.000, 3.000 pessoas que puderam visitar e acompanhar a formatura. Somente uma foi proibida. Eu fui proibido. E para não ficar nesse discurso enfadonho, que poderia ser mentira, poderia ser uma articulação minha para poder denigrir a imagem de A ou B, poderia ser isso tudo. Eu tomei o cuidado de filmar dessa vez. Eu vou exibir agora a imagem da publicação no boletim do Comando Geral, que regula como ocorreria a cerimônia. E assim, para tirar qualquer dúvida, nesse documento está bem claro que todos os oficiais e praças do Corpo de Bombeiros estavam convidados para comparecer na formatura. Então, todos estavam convidados. Civis, bombeiros, PM, policiais, qualquer pessoa poderia comparecer. Mas eu fui proibido de entrar. Agora a gente vai exibir o vídeo, um trecho, né, desse inconveniente que eu sofri mais uma vez na porta dos quartéis do bombeiro. Então pode exibir o vídeo, por favor. Tranquilo. Pois não tem nada que proíba a minha entrada, então o senhor concorda comigo que eu posso entrar? Eu não concordo com nada. Tá bom. Vou cumprimentar os colegas da permissão. Bom dia. Tudo bem com o senhor? E aí? Trabalho, hein? Trabalho duro, hein? Bem, Marcos. Não, eu posso entrar, o coronel falou que eu posso entrar. Pode. Não tem nada que impeça. Marcos, por favor, Marcos. Não tem nada que impeça. Solta, maluco. Marcos, por favor, não pode entrar, não. Você não pode entrar, rapaz. Por gentileza, Por que eu não posso entrar? Por que eu não posso entrar? Não, não vou sair. Determinação, Marcos. Por favor. Não vou sair, pô. Calma, Marcos. Calma. Calma, me solta. Calma aí. Tira a mão de mim. Então, depois de alguns minutos de luta corporal com as pessoas que queriam impedir meu acesso ao quartel, eu consegui abrigo num canto de uma sala e temendo com a minha vida, fiz contato com as pessoas que pudessem, porque eu estava desacompanhado, né, porque não tem por que eu andar armado nem acompanhado dentro de um quartel de bombeiro. Então, nunca imaginei que fossem chegar a esse ponto. Então, depois de acuado num canto, eu consegui, na verdade, sair, né, e estar aqui hoje para poder, na verdade, soltar aqui um grito de socorro para ver se alguém na Câmara Municipal ou no Ministério Público, alguém pode intervir, porque infelizmente eu não posso ir na delegacia, porque nenhum dos bombeiros que estavam lá vão poder depor a meu favor, eles vão ter que, na verdade, depor contra mim ainda, porque senão vão virar alvo das mesmas perseguições que eu sofro. Então, eu não tenho a quem recorrer, a não ser as pessoas, a não ser tornando público e tentando causar o maior inconveniente possível para que na próxima vez, e essa semana que vem, tem outra formatura, e eu não vou desistir, eu vou estar lá novamente vou entrar sozinho, desarmado e desacompanhado. E quem quiser evitar que eu entre, vai ter que me tirar à força ou usando os meios que achar relevante, porque eu não vou desistir de ter contato com os bombeiros. Nem essa semana, nem na próxima e nem nunca mais. Tá bom? Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Jefferson Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, boa tarde a todas e todos que acompanham mais essa sessão, aos que nos acompanham no dia de hoje pela TV Câmara. Eu queria, antes de iniciar aqui meu pronunciamento, a minha conversa de hoje, do lugar
dessa tribuna, me solidarizar ao vereador Márcio Garcia e quero propor, se o vereador estiver de acordo, que tão logo iniciemos aqui a sessão, quero propor uma questão de ordem, uma solicitação formal ao presidente dessa casa, para que, primeiro politicamente, nós façamos, em nome dessa casa, em nome dos vereadores e do vereador Márcio Garcia, um contato com o comando do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. E, junto a isso, que nós solicitemos à Procuradoria da Casa que analise as medidas cabíveis para que o vereador Márcio Garcia, nos termos do que ele colocou aqui, não há uma reivindicação de auditar um espaço estadual que, em tese, ainda que preste um serviço público e hajam convênios em muitos âmbitos com o município, não é da alçada da fiscalização dessa casa, mas como servidor público, como vereador, como autoridade pública constituída e eleita nessa cidade, o direito a acessar direitos. Então, eu queria aqui me solidarizar, manifestar aqui de público o quão é importante, independente das divergências que nós temos entre nós nessa casa, mas fortalecer o Legislativo Municipal. Senhor presidente, hoje faz 30 anos, de uma maravilhosa, esplêndida, bela lição de cidadania que a cidade do Rio de Janeiro, com mais de 1 milhão de pessoas na rua, na praça, na Candelária, deu para o Brasil. O Rio de Janeiro deixou de ser capital nacional, federal, mas manteve-se como o Rio de todos os Brasis. Eu quero ler, ao contrário do que costumo fazer aqui, talvez essa seja a primeira vez que farei uma leitura a partir dessa tribuna, mas eu queria ler esse breve relato que trata do Rio pelas diretas. Eram 9h30 da noite. 1.100.000 pessoas empolgadas pelo forte discurso do governador Leonel Brizola levantaram os braços e, seguindo o comando de Osmar Santos, o locutor das diretas, cantaram o hino nacional. Com emoção, sem incidentes, encerrava-se o maior comício da campanha pelas diretas. Terminava a maior manifestação popular da história do Brasil, muito maior do que a Marcha da Vitória, que ali mesmo na Candelária, em 2 de abril de 64, comemorava a queda de João Goulart. A grande festa começou às 14h, quando ônibus, barcas de Niterói, pessoas caminhando, chegaram ao centro do Rio de Janeiro. Às 16h10, o primeiro orador, o líder estudantil Apolinário Ribeiro, já falava para cerca de 800.000 pessoas, que ocupavam toda a região, que podia ser vista do palanque pela Avenida Rio Branco, lotada, e continuava a chegar gente, amontoando-se, ficando longe do palanque, sem visão, apenas ouvindo. O importante era estar na grande festa e defender as diretas. Os oradores se sucediam. A atriz Lucélia Santos apresentou um deputado do PDS, pró-diretas, e com habilidade transformou as milhares de vaias em aplausos. O compositor Erasmo Carlos disse que tem 42 anos e acha que já é hora de votar para presidente, e votar junto com seu filho, que está com 20 anos. O deputado Roberto Freire, então deputado do PMDB de Pernambuco, pediu a legalização do Partido Comunista Brasileiro. Miguel Arraes, aplaudidíssimo, disse que é a primeira vez que o povo sai às ruas em defesa de uma tese cívica, desde a campanha do Petróleo é Nosso. A multidão se adensava, atingindo e ultrapassando 1 milhão de pessoas. Nas ruas, em volta, grupos de teatro faziam representações em favor das diretas, blocos dançavam músicas de carnaval. No céu, o canhão de raio laser escrevia o nome dos oradores e repetia a frase mais aplaudida do dia: direta já. 4 governadores, todos do então Movimento Democrático Brasileiro, falaram antes de Brizola. José Richa, do Paraná: o povo está muito mais preparado para votar que o espúrio colégio eleitoral. Gerson Camata:
essa multidão inviabilizou de vez a possibilidade de que o próximo presidente da República não nasça do coração do povo. Tancredo Neves, então, estão querendo fazer desse país uma democracia sem voto e sem povo. Franco Montoro, o povo brasileiro não tolera que o país continue tutelado pelo regime arbitrário instalado no poder há 20 anos. O povo acabou com a tortura e a censura, agora vai acabar de vez com a ditadura. Então foi a vez de Leonel Brizola. Queremos um basta à exploração do capitalismo internacional. Queremos ter democracia para dar terras aos camponeses, pois não entendemos um país imenso, cortado por rodovias, com suas terras entregues a grupos internacionais. Ele era aplaudido o tempo inteiro, interrompido aos gritos de Brizola, Brizola, e 1, 2, 3, 4, 5 mil, queremos eleger o presidente do Brasil. Osmar Santos puxou o hino nacional. O povo cantou. Na saída, lembrou-se o hino de 1968. Caminhando, de Geraldo Vandré, e lentamente a multidão se dissolveu. Senhor presidente, são 30 anos de um dia de alegria que marcou a história desse Brasil, a virada, ainda que desgraçadamente não tivéssemos conquistado naquele momento o voto direto, e o presidente foi eleito, veio a ser eleito pelo pelo Congresso Nacional. A emenda Dante de Oliveira foi rejeitada cerca de uma semana depois desse ato, mas essa lição ficou. Esse caminho, esse ensinamento, é o mesmo que levou milhões às ruas do Brasil no ano passado, o mesmo que tomou toda a Presidente Vargas, da Candelária à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, em junho do ano passado. Esse movimento e esse resgate desse dia de festa e de luta do povo brasileiro, do tempo em que o PMDB defendia a democracia brasileira, era um movimento e não simplesmente um partido da ordem do poder, dos podres poderes brasileiros. Nos tempos em que homens públicos assumiam de público o desejo de mudança e enfrentavam a velha política, enfrentavam sem máscaras a ditadura militar. Esse dia, senhor presidente, resgata a importância da defesa da democracia. A luta e o movimento em defesa das diretas já coroou e encerrou páginas infelizes da nossa história. Foi no lastro desse movimento que homens e mulheres puderam sair às ruas para reivindicar a liberdade de organização política, construir suas ferramentas partidárias, suas organizações sindicais, dar voz à luta por direitos. Hoje aqui temos homens e mulheres, mais uma vez, lutando por direitos, por justos direitos. Essa conquista, senhor presidente, foi a que possibilitou fazer das praças um espaço de reivindicação absolutamente legítimo. Essa luta e esses milhões que tomaram a Candelária no dia 10 de abril de 1984, resgatou a história de luta do povo brasileiro, a história vivida nos quilombos, a história vivida com Zumbi, a história vivida com negros e negras como João Cândido, Dandara, a história dos que lutaram em Canudos, a história dos que defenderam a independência, a República Brasileira, a história dos que, inconfidentes e confidentes de boas causas, lutaram e resistiram. Esse ato, senhor presidente, resgatou e tem que servir para nós, 30 anos depois, no Brasil de 2014, no século XXI, dizer mais uma vez que a democracia brasileira precisa ser afirmada e defendida. Em tempos em que se busca criminalizar os movimentos sociais, em tempos em que se cria uma lei antiterror, apoiada pelo PMDB, apoiada pelo governador Sérgio Cabral, que saiu do governo, felizmente, mas manteve o pesão fincado lá, defendendo que a reivindicação, que a luta por salário, por educação, por justiça, possa ser considerada como ato de terrorismo. A democracia precisa ser reafirmada, senhor presidente. Reafirmada.
assisto aqui e, de certa forma, me sinto honrado por ter aqui, assumindo a presidência dessa sessão, o vereador Leonel Brizola. Memória viva, não é, de parte dessa história. Falei aqui de seu avô, com muito orgulho, né? Muito orgulho. Fiz parte da juventude do PT, comecei a militar no PT e criticava muito o governador Leonel Brizola. Hoje eu olho e digo aqui, em qualquer lugar, que saudade do governador Leonel Brizola. O último grande projeto de educação desse Brasil, os CIEPs, a escola em horário integral, o respeito àqueles que moram nas favelas, a política do policiamento comunitário, a política de direitos humanos no espaço da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Quem dera tivéssemos homens e mulheres dispostos a resgatar parte do que foi defendido pelo governador Leonel Brizola. Nesse resgate histórico, vejo aqui e li aqui a disposição de luta do então líder popular, governador, militante Miguel Arraes. Presentes nesse comício também estava, na época, o Lula, não o presidente Lula, mas o Lula, que dava voz à reivindicação de trabalhadores e trabalhadoras que lutavam contra a ditadura. Nesse comício, senhor presidente, estava a memória das lutas brasileiras. E quero, para encerrar essa fala, afirmar que nós, no nosso tempo presente, precisamos afirmar a nossa história de luta. Precisamos afirmar a praça como um espaço legítimo das lutas do povo. Precisamos dar a nossa contribuição para democratizar a democracia brasileira. Muito obrigado. Obrigado, nobre vereador Jefferson Moura. Como dizia Castro Alves, a praça é do povo como o céu do condor. Parabéns pelo pronunciamento. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Dr. Eduardo Moura. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, assessores, técnicos, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as galerias, telespectadores da TV Câmara que nos assistem nesse momento, eu gostaria de, rapidamente, hoje, falar mais uma vez sobre a repercussão que teve no meu site e no meu Facebook, o pronunciamento que fiz aqui ontem sobre a questão do Alzheimer. E, inclusive, nós temos uma reportagem no Jornal Extra, que eu acho que servirá, mais uma vez, através dos meios de comunicação, eu creio que servirá para fazer a divulgação da importância daquilo que ontem nós conversamos. Diz assim: Em Família, que é uma novela que está sendo mostrada agora no horário nobre aí da Globo. Selma sofrerá de senilidade precoce e mostrará que doença não acomete só idosos. E aí eles discorrem sobre isso. Eu não tenho assistido essa novela, mas eu acho importante porque muita gente vai poder saber a importância daquilo que ontem eu trouxe, daquele tema que ontem eu trouxe aqui. Nós temos 15 milhões de pessoas com mais de 60 anos no nosso país, é muita gente. Então, nós não podemos fechar os olhos às necessidades dessas pessoas. E ontem eu discorri mais sobre a questão da doença em si, mas hoje eu queria abordar, dando maior ênfase na questão da importância das medidas que devem ser tomadas. E aí eu queria dizer que não é só pelas unidades municipais, pelas unidades municipais, pelas estaduais e pelas federais, para que nós tenhamos um olhar mais carinhoso, mais amorável para os idosos.
Nossa cultura já não é muito de valorar o idoso. Eu sei que nos países do Oriente, o idoso é visto com respeito, é visto como alguém que tem sabedoria, que tem algo a passar para os mais jovens. Pelo contrário, aqui muitas vezes nós vemos os idosos não terem esse mesmo olhar, até por pessoas das suas famílias. Então, eu gostaria de fazer um apelo para que todos os níveis ligados à saúde pública principalmente, possa fazer com que o idoso tenha o atendimento, tenha o diagnóstico e tenha o tratamento. Mesmo porque essa doença, o mal de Alzheimer, é uma doença que é muito difícil, e como eu disse ontem, para que seja feito o diagnóstico. Há dias atrás, eu falava sobre a importância do papel do vereador, e eu citei, para surpresa de muita gente, que a nossa função é a de legislar, a nossa função é a de fiscalizar, a nossa função é de representar os munícipes de cada Câmara, aqui no caso da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E eu fiz um certo desconforto, mostrei um certo desconforto, por sentir que nem sempre é visto com um olhar que merecem os vereadores. Lógico que cada um tem os seus projetos de importância, e os de importância não têm divulgação. Os sem importância, aí eles são citados e cantados em prosa e verso. Mas eu gostaria de dizer, até prestando contas às pessoas que votaram em mim, que um dos projetos que eu apresentei e que foi sancionado pelo prefeito inclui o Dia da Conscientização do Combate ao Tabagismo da Criança e do Adolescente no calendário oficial da cidade. Não é para comemorar o Dia da Laranja Pera, não é para comemorar o Dia das pessoas que usam chapéus, é para fazermos uma campanha nessa data que mostre os problemas que o cigarro causa. Um outro projeto, também sancionado pelo prefeito, é o que dispõe sobre a veiculação de dispositivo da resolução do Conselho Federal de Medicina, fazendo com que os médicos apresentem as suas receitas com letras legíveis. Eu acho que todos que me assistem aqui já chegaram em casa alguma vez na vida e falaram: meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou utilizar esse remédio? Qual é a posologia? E esse projeto visa justamente fazer com que o médico, e eu me sinto à vontade por ser médico, façam a sua prescrição com uma letra legível. Um outro projeto, eu não vou citar todos, mas só para que as pessoas saibam a importância de projetos que são apresentados nessa casa, e eu não sou o único. Todos os vereadores aqui têm projetos que têm mérito, mas que quase não são citados, quase não são falados. Eu apresentei também um projeto que foi sancionado, que dispõe sobre a criação da campanha Alerta à Perda Precoce do Primeiro Molar Permanente nas unidades de saúde do município do Rio de Janeiro. Até hoje eu vejo no consultório, no posto médico onde eu trabalho, pessoas que não sabem a importância do molar de 6 anos, pensa que aquele dente é um dente de leite, como as pessoas chamam, e aquele dente já é permanente. Se perdeu o molar dos 6 anos, a criança está perdendo
um dente permanente. Um projeto que está em pauta, que diz que as cantinas e similares instaladas nas escolas de ensino fundamental e média da rede pública municipal não poderão vender produtos com alto teor de gordura ou calorias de modo a prevenir a obesidade infantil. É um outro projeto que está em pauta e que eu espero tenha aprovação e seja sancionado pelo prefeito, porque muita gente ainda não se deu conta da importância de fazer a prevenção da obesidade, e a obesidade inicia na infância. As células adiposas, as células de gordura, quando elas aumentam de tamanho, elas não regridem mais, e há sempre uma necessidade de um poder calórico e de todas as ordens para aquela criança fazer jus àquela célula que é aumentada. Um outro projeto que está aguardando a promulgação do prefeito, que diz que institui a realização do teste da linguinha dos recém-nascidos nas unidades de saúde do município do Rio de Janeiro, com a finalidade de realizar diagnóstico precoce de problema na sucção durante a amamentação e mastigação e a fala. Um teste bobo, que é um piquezinho que dá no freno lingual, que é essa parte abaixo da língua, e que vai fazer com que evitar com que as crianças tenham tantos problemas. Tenho outros para falar. Não sou ímpar, quero deixar isso bem claro. Todos os vereadores aqui, se ocuparem essa tribuna para falar dos seus projetos de importância para o nosso município, não vai parar, não vai haver tempo para todos nós falarmos. Mas os senhores e as senhoras precisam saber. E eu queria um minuto ainda, senhor presidente, para citar aqui a respeito do que trouxe hoje o vereador Márcio Garcia, algo que está escrito no nosso regimento interno. Infelizmente o vereador Márcio Garcia não está, mas eu gostaria que isso ficasse registrado para nós todos. Eu sei que os senhores sabem, mas eu quero reiterar isso aqui de público. E o regimento interno, no título 2 dos vereadores, capítulo 2 do exercício do mandato, seção 1 das garantias e prerrogativas, no seu artigo 7º diz: no exercício do mandato, o vereador terá livre acesso às repartições públicas municipais e a áreas sob jurisdição municipal onde se registre conflito ou interesse público esteja ameaçado. Parágrafo único. O vereador poderá diligenciar, inclusive com acesso a documentos, junto a órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, devendo ser atendido pelos respectivos responsáveis na forma da lei. Então, vereador, nem o senhor, nem nenhum de nós pode ser impedido, principalmente por se tratar de uma festa, senhor presidente. Era uma festa, não pode antever o que ele faria no local. Será que ele vai fazer algo que possa trazer algum transtorno? Se isso acontecesse, aí valeria alguma atitude. Então, eu acho que concordo com o vereador Jefferson Moura e estou ao seu lado e ao lado do vereador Márcio Garcia nessa demanda que ele trouxe hoje aqui. Muito obrigado. Obrigado, doutor Eduardo Moura. Próximo orador inscrito é o senhor vereador Renato Cinco. Boa tarde, senhor presidente, novo vereador Leonel Brizola, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Em primeiro lugar, eu queria registrar a minha solidariedade ao vereador Márcio Garcia. Evidentemente que o que houve hoje foi um ato discriminatório do Corpo de Bombeiros, já que, como mostrou o vereador, havia um convite a todos os oficiais do Corpo de Bombeiros, né? Então ele foi convidado para a festa e foi discriminado na hora que respondeu esse convite. E eu acho muito estranho, eu acho que se houvesse o mínimo de espírito democrático no Corpo de Bombeiros, independente da lei, dar direito ou não do vereador visitar as dependências, eu imagino que o Corpo de Bombeiros deveria achar bom, né, que um vereador bombeiro
tivesse contato com seus colegas, né, com a sua tropa. Afinal de contas, boa parte dos votos do vereador Márcio Garcia certamente saíram do Corpo de Bombeiros, dos familiares dos bombeiros. Então, quero manifestar a minha solidariedade. Agora, eu me inscrevi porque essa semana termina o prazo para a Prefeitura do Rio, né, dar resposta sobre os grupos de trabalho que foram organizados a partir, eu acho que todos aqui lembram, da audiência pública que ocorreu em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, no final do ano passado, e que deu origem a um acordo que pôs fim à greve dos profissionais da educação no ano passado. E parte desse acordo, né, estabelecia uma série de grupos de trabalhos para discutir, né, as pautas da categoria. E entre esses grupos de trabalho, um dos mais importantes que tem atraído mais atenção e a mobilização dos profissionais da educação é o grupo de trabalho que deveria regulamentar aquela questão de 1/3 do tempo de trabalho para planejamento, né, efetivando a Lei Federal 11.738 de 2008, conhecida como a Lei do Piso Nacional da Educação, né. Bom, de 2008 até agora a Prefeitura nada tem feito para garantir o cumprimento da lei, e mesmo depois do acordo feito no STF, nós ainda não sabemos o que a Prefeitura pretende fazer, né, para a implementação desse acordo. Foi determinado um prazo de 3 meses para a conclusão dos GTs, e os profissionais da educação afirmam se sentirem enrolados e afrontados, né, já que a luta é pelo cumprimento de uma lei, né, que a Prefeitura tem se recusado a cumprir. Né, enquanto o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação e a categoria da educação aguardavam ansiosos a convocação para uma primeira reunião dos grupos de trabalho, né, e não tinham nenhum indicativo ainda, isso meses depois do acordo de Brasília, no dia 17 de fevereiro, saiu uma notícia no jornal O Dia, né, com uma proposta assintosa, vergonhosa, né, que não penaliza apenas o professor, mas principalmente o aluno. A notícia dizia que a Secretaria Municipal de Educação estudava para 2015 reduzir a frequência de algumas disciplinas. E se esse projeto for colocado em prática, os estudantes das escolas municipais vão perder 2.050 minutos de aprendizado por ano, o equivalente a 40 aulas. O tempo que pode ser suprimido do calendário escolar representa 2 semanas a menos para os alunos. Os alunos do ensino fundamental, 2, do 6º ao 9º anos, têm atualmente 25 aulas semanais de 50 minutos, totalizando 1.250 minutos. Se entrar em vigor essa reorganização da rede, eles vão passar a ter 1 hora para lecionar cada disciplina. Mas a frequência reduziria para 20 aulas por semana, o que resultaria em 1.200 minutos por semana. Ou seja, após uma greve histórica massiva, que teve seu ápice com mais de 80% de adesão, onde nas audiências ficaram explícitas as principais reivindicações, né, dos profissionais da educação, e sobre as quais foram assinados acordos, né, onde os educadores pediam o retorno dos 6 tempos diários, os quais facilitariam a organização do horário e humanizaria o trabalho para o profissional. A Secretaria vai e apresenta uma proposta na direção oposta, né, parecendo que seu principal objetivo é punir o professor e também o aluno, propondo a redução da carga horária anual e a carga de importantes disciplinas, forçando assim a redução de conhecimentos fundamentais para a formação dos nossos estudantes. A lógica perversa aponta sempre para o massacre ao professor e não a possibilidade de um ambiente salutar no trabalho, além de não ter debatido com os representantes da categoria e nenhum grupo de trabalho essa proposta. É fato que a Secretaria de Educação desmentiu essa nota em audiência com o CEP e representantes de base. Mas, em contrapartida, nenhum estudo foi feito de fato, visando implementar para esse ano, né, o terço de planejamento. Essa possibilidade deveria ter sido garantida no orçamento para esse ano, onde não conseguimos visualizar o que foi feito, levando-nos a considerar
que os profissionais de educação estão certos quando se sentem embromados. Afirmam que os grupos de trabalho não passaram de uma farsa para empurrar com a barriga a implementação de uma lei. Eu acho que cabe ao STF, já que foi ele que promoveu esse acordo, né, e dentro desse acordo a instituição dos grupos de trabalho, cobrar da prefeitura que cumpra a sua parte no acordo. Né, o STF foi fiador da prefeitura e agora a prefeitura não está cumprindo a palavra nem com os profissionais da educação e nem com o STF. Após a greve, os profissionais de educação não são mais os mesmos. Estão atentos, estão mobilizados. No próximo sábado ocorrerá uma assembleia. E eles estão na expectativa de uma resposta do prefeito e da secretaria até lá. Vereador, o senhor me permite só a leitura de alguns Pois não. requerimentos conforme o regimento interno eu tenho que proceder? Pois e não, após senhor o senhor presidente. continua, por favor. Pois não. A mesa da ciência do recebimento dos seguintes requerimentos será apreciado no prolongamento do expediente. Eu só li o número do requerimento, né? Requerimento de autoria do vereador Eliomar Coelho, requer a mesa diretora na forma regimental, inclusão na pauta da ordem do dia, semanal em regime de urgência, o projeto do decreto legislativo 240/2012, que concede título de cidadão honorário Eduardo Galeano. Regimento de autoria do vereador Marcelo Ará, requer a mesa diretora na forma regimental, na Lei 87/2013, inclui no calendário oficial da cidade, consolidado pela Lei 5.146/2010, estabelece a Semana do Carnaval. Eram isso, por favor, prossiga, vereador. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Eu já estou concluindo, né, só lembrando que nesse sábado vai ocorrer uma assembleia dos profissionais de educação do município e a expectativa com relação, né, à resposta, né, já que o prazo termina essa semana, acerca de 1/3 de planejamento, né, está tomando conta da categoria. Então, eu acho que, eu quero ver o que a Prefeitura ou o Supremo Tribunal Federal vão dizer se os profissionais da educação entrarem em greve novamente em função do acordo não cumprido no ano passado. Então, faço aqui um apelo ao prefeito Eduardo Paes, à Secretaria Municipal de Educação, que cumpra a sua parte do acordo e envie até essa semana a sua proposta de como vai ser feita a implementação ainda esse ano do 1/3 de planejamento. Né, e para encerrar, eu queria apenas ler as principais reivindicações que foram aprovadas na última Assembleia dos Profissionais de Educação aqui do município. Eles reivindicam reajuste de 20% com paridade para os aposentados, equiparação salarial entre P1 e P2, 30 horas para os funcionários administrativos, mudança da nomenclatura de merendeiras para cozinheiras e cozinheiros, respeitando o verdadeiro ofício, 15% de reajuste entre os níveis e o cumprimento de 1/3 de planejamento já. Além disso, os professores reivindicam o fim da privatização das escolas e da política meritocrática, o plano de carreira unificado, autonomia pedagógica, democracia nas escolas com eleições diretas para a direção, paridade e integralidade para os aposentados e ter um número máximo de alunos por turma e um número adequado de alunos para cada professor de educação infantil e auxiliar de creche. Então, mais uma vez, estamos ao lado dos profissionais da educação. Tenho certeza que o vereador Leonel Brizola também está conosco nessa luta para garantir que as reivindicações dos profissionais da educação sejam atendidas e a educação se torne verdadeiramente uma prioridade e não seja prioridade apenas nos discursos durante a campanha eleitoral. Muito obrigado. Obrigado, nobre vereador Renato Cinco. Próximo orador inscrito é a vereadora Tânia Bastos. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionários da casa, todos também servidores que ocupam essas galerias. Senhor presidente, eu faço uso dessa tribuna para registrar um momento tão importante que nós estamos vivendo na cidade do Rio de Janeiro, que é, e já foi, na semana passada, nós estivemos lá no Cristo Redentor, participando da iluminação desse monumento, simbolizando
a cor azul, que é a cor do autismo, né? E dia 2 de abril comemora-se o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Nós conseguimos nesta Casa de Leis uma aprovação de um projeto, e esse projeto número 5657 de 2013, que também institui o dia 2 como o Dia Municipal pela conscientização do transtorno espectro autista. Diversos monumentos da cidade, eles estão iluminados de azul. Inclusive a Câmara também de Vereadores. E aqui eu quero agradecer a toda a equipe técnica da Câmara e também o presidente da Casa, que autorizou essa iluminação. Temos hoje algumas caminhadas que estão sendo realizadas em alguns bairros do nosso Rio de Janeiro, como a caminhada do Leblon, que aconteceu lá na orla do Leblon, nesse domingo que passou. Nós teremos, na verdade, também uma outra caminhada na Ilha do Governador, e aqui eu quero agradecer imensamente ao subprefeito da ilha, o Nelson Miraldi, que está dando todo o apoio para o movimento de paz que está à frente desse trabalho na Ilha do Governador. Essa caminhada dia 13 está contando com vários órgãos da Prefeitura do Rio de Janeiro. E nós também temos alguns monumentos na ilha que estão iluminados, como a igrejinha da Praça Jerusalém, também um monumento recém-inaugurado, que é a estátua do Renato Russo, e um grande chafariz que tem bem na entrada da ilha. Nós também temos esses monumentos iluminados. Bom, verdade é que muita coisa precisamos fazer por essas pessoas. E hoje, ao ler o jornal pela manhã, me deparei com uma surpresa, inclusive agradável, que na Santa Casa haverá um centro, e esse centro é o primeiro centro de ambulatório gratuito, né, especializado no diagnóstico e tratamento de autista. Eu fiquei muito feliz porque na cidade do Rio de Janeiro nós não temos nenhum centro de tratamento especializado. Hoje a cidade de Itaboraí conta com uma clínica escola que atende as pessoas portadoras do transtorno. Então, Itaboraí saiu na frente do Rio de Janeiro. Mas nunca é tarde. E hoje, com essa notícia, muito agradável, obviamente, as pessoas que residem no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, vai poder contar com esse centro ambulatorial. E segunda pessoa, né, responsável pelo centro, o nome dele está aqui no jornal, é o senhor Fábio Barberato. Ele é chefe do Departamento de Psiquiatria Infantil. Ele diz aqui que vai reunir uma equipe incrível, com todos os profissionais de alto, né, de mais alto gabarito. Isso é importante, porque hoje nós temos algumas leis estaduais e também temos algumas leis municipais. E uma dessas leis, e a qual também eu sou autora dessa lei, que fala a respeito da distribuição da cartilha em todas as UPAs, enfim, toda a rede de saúde. As UPAs, né, administradas pela Prefeitura. Clínica da Família, os postos também de saúde. E eu tenho visto que a Secretaria de Saúde tem cumprido com o papel dela. Ainda bem, porque
o transtorno, ele muitas das vezes não é detectado com muita facilidade. E algumas mães não conhecem. E essa cartilha, por ser uma cartilha muito ilustrativa, ela consegue explicar exatamente quais são os sintomas de uma criança com o transtorno espectro autista. Então, senhor presidente, quero parabenizar a todos os que fazem parte, né? Tanto a sociedade civil, que está se mobilizando, como também todos os governos, né? Tanto municipal quanto estadual, e até mesmo federal. Quero parabenizá-los por estarem olhando, sabe, com bastante afinco, com bastante dedicação a essas pessoas que têm o transtorno. Então, quero aqui parabenizar e convidar todos os vereadores, servidores públicos, enfim, para estar conosco na grande caminhada na Ilha do Governador, que acontecerá ali na Praia da Bica, dia 13 agora de abril, às 10 horas da manhã. Convido a todos a participarem desse grande movimento. Não é um movimento, quero aqui registrar, que não é um movimento político, é um movimento onde diversos pais estarão lá pedindo para que todos venham se conscientizar quanto ao transtorno espectro autista. Então, convido a todos que estão aqui presentes e faço votos que seja um sucesso essa caminhada. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada, vereadora Tânia Bastos. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. A palavra está franqueada, não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até 3 horas e 40 minutos. 15 horas e 40 minutos. Está suspensa. Eu que agradeço. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Eliomar Coelho, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, os trabalhos desta sessão, novo vereador Manaia, senhores vereadores presentes, vereador funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Eu hoje me inscrevi para falar nesse horário para fazer a apresentação de um trabalho que foi realizado pelo meu mandato, pela minha equipe, a equipe do mandato. Trabalho esse concebido, inclusive, pela companheira Beatriz Sintra, e que trata exatamente de registrar visualmente aquilo que eu sempre tenho trabalhado neste plenário, nesta tribuna, denunciando esse modelo neoliberal de gestão adotada pela Prefeitura, especialmente no governo Eduardo Paes. E desde a administração do prefeito César Maia, hoje vereador desta casa, que o Rio de Janeiro vem sendo governado de forma pragmática e agressiva, o que se acentuou muito mais na gestão atual. É um modelo de governo que enxerga a cidade como máquina de crescimento, no qual o poder público investe fortemente em sua infraestrutura para torná-la atrativa para o grande capital e se instalar, se reproduzir e acumular, que é exatamente as funções do capital, reprodução e acumulação. Percebemos essa lógica,
se concretizando nos preparativos para os mega eventos Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016, com obras de qualidade questionável que ignoram o bem-estar dos moradores e desrespeitam a legislação urbanística vigente. Com isso, o Rio de Janeiro se transforma em uma cidade de exceção, onde não há planejamento urbano com vistas ao bem comum, mas apenas intervenções pontuais para atender os interesses individualistas e imediatistas do capital. Pior ainda, transforma-se numa cidade ainda mais excludente, pois expulsa seus moradores de forma truculenta, com as remoções forçadas que têm sido feitas em comunidades que estão na rota das grandes obras ou de forma mais sutil, obrigando famílias a abandonar seus locais de moradias por falta de poder aquisitivo para bancar o alto custo de vida. É o que provavelmente vai ocorrer com os atuais moradores da região portuária, que não conseguirão arcar com as despesas de viver no futuro centro financeiro da capital. Dessa forma, apresento aqui o mapa crítico da cidade do Rio de Janeiro, que traz um levantamento de informações de 2009 até agora, com base na atuação do mandato nosso e também com a ajuda de informações disponibilizadas por inúmeras entidades da sociedade civil engajadas na luta por uma cidade democrática. O mapa ele está dividido em 3 categorias: privatização da cidade, remoções forçadas e mobilidade urbana. Privatizações da cidade, exatamente com foco nas iniciativas que de forma direta ou sutil transferem o patrimônio público para a iniciativa privada. Remoções forçadas com foco nas comunidades já removidas ou ameaçadas de remoção, com flagrante violação dos direitos dos moradores. E mobilidade urbana, com informações sobre as concessionárias de transporte coletivo urbano, que prestam péssimo serviço ao cidadão, e as grandes vias expressas que estão sendo construídas na cidade, passando por cima de direitos e do interesse público. As categorias são apresentadas por esses diferentes ícones. Cada um desses marcadores trata de um tema específico. Por exemplo, privatização da cidade, não é? Sobre o Porto Maravilha. Você clica no ícone, abre essa pequena janela com um texto introdutório. Clicando em seguida, você tem acesso a mais informações e também a um vídeo tratando do assunto. Dessa forma, o cidadão pode ler por exemplo, que a operação urbana do Porto Maravilha é a mais pura e absoluta privatização do espaço público. Cerca de 75% dos terrenos da zona portuária são públicos, assim como os investimentos, mas a valorização imobiliária será apropriada privadamente. Mais de 20 bilhões de reais de verbas públicas são direcionadas nos próximos 15 anos para as grandes corporações da engenharia. Além do mais, informações sobre os prejuízos urbanísticos, paisagísticos, culturais e sociais do Porto Maravilha, aqui está também o registro de nossa atuação nessa questão. Na ocasião da votação do projeto nesta casa,
apresentamos emendas, como a que obrigavam o município a realizar previamente o estudo de impacto de vizinhança. A emenda foi aprovada, mas não teve o resultado esperado, pois a prefeitura não fez o estudo como deveria. E completando o tema, temos também uma entrevista com o professor Carlos Weiner, na qual ele fala extensamente sobre os impactos negativos das obras dos mega eventos para a nossa cidade, que não levam em consideração as reais necessidades da população, mas visam somente o lucro privado. Como exemplo da categoria mobilidade urbana, temos o marcador da Rio Ônibus, que traz informações esclarecedoras para o cidadão. Diz aqui, entre outras coisas, que o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, em 2012, apontou diversas irregularidades nos contratos assinados entre o município e 4 consórcios vencedores. Há vários indícios de que as empresas de ônibus operem como um cartel. Além disso, seus serviços não são fiscalizados como deveriam pela prefeitura. As próprias empresas é que definem o reajuste das tarifas sempre acima da inflação e seus custos não são auditados. Consta aqui ainda que com o impulso das manifestações de 2013, junho, nosso mandato conseguiu aprovar a implantação da CPI de ônibus, dos ônibus na Câmara Municipal. No entanto, os vereadores da base de sustentação do prefeito conseguiram capturar a comissão, nos negaram a presidência da CPI e impediram o seu funcionamento. Outro exemplo na categoria de mobilidade urbana é a BRT Transoeste. Lemos aqui que os 52 quilômetros do BRT Transoeste foram construídos sem a realização de impacto, do estudo de impacto ambiental, em uma área de muita chuva e sem um trabalho eficiente de drenagem. Dessa forma, de forma criminosa, foi usado um processo engavetado há mais de 10 anos no INEA para conceder a licença de instalação sem nenhum estudo adicional ou atualização. Com poucos meses de uso, a Transoeste já acumula histórias de mortes, acidentes, superlotação, além de buracos na pista. Foram gastos 770 milhões de reais em sua construção. O custo social da obra também foi alto. Centenas de famílias foram removidas da pior forma possível. E assim chegamos à terceira categoria, remoções forçadas. No Brasil, 170 mil pessoas já foram removidas ou estão em processo de remoção sob o argumento dos grandes eventos esportivos, e o procedimento tem se repetido. Falta de diálogo com a população atingida, envio de famílias para locais sem oferta de serviços básicos, como transporte, saneamento, clínicas, escolas. E, além disso, o baixo valor das indenizações, que são exatamente colocados como contrapartida pelo poder público. O caso emblemático que registramos neste mapa é o da comunidade Vila Autódromo, com cerca de 500 famílias e que foi originada de uma antiga vila de pescadores há mais de 40 anos. Grande parte dos moradores possui documento nas suas mãos, direito real de uso por 99 anos. Isso é quase que um direito de propriedade. Além disto, parte da comunidade está inserida em área de especial interesse social, criada através de emenda do nosso mandato no projeto de estruturação urbana das Vargens, em 2006.
O problema é que a vila está localizada em uma área muito valorizada, na beira da Lagoa de Jacarepaguá, perto da Praia da Barra. Já houve várias tentativas de remoção desde a década de 90, cada hora com uma justificativa diferente. Dano ao meio ambiente, risco aos moradores, construção da Transolímpica e da Transcarioca e etc. Agora a desculpa é a construção de um centro de mídia, estacionamento, instalações do Parque Olímpico. O verdadeiro motivo, no entanto, é promover a limpeza social para impulsionar a especulação imobiliária na região, onde o consórcio privado, formado pelas empresas Odebrecht, Andrade Gutierrez e Carvalho Hosken, pretendem construir condomínios e hotéis de alta renda. A última do prefeito, agora mesmo no dia 26 de março, foi começar a demolir as casas dos moradores que aceitaram deixar a comunidade sem antes apresentar um plano urbanístico para os cercas de 400 moradores que querem permanecer na Vila Autódromo. Com isso, todos os moradores que optaram por ficar, incluindo crianças e idosos, terão que conviver com os escombros das construções demolidas e sem perspectiva de urbanização do local. Um quadro de verdadeiro terror psicológico. Isso, inclusive, já tem sido verificado em outras comunidades que têm passado pelo mesmo tipo de processo dessas remoções. Assim, concluindo a minha apresentação, em primeiro lugar, quero ressaltar que esse mapa crítico tem como objetivo montar um quadro representativo das consequências nefastas desse modelo de gestão para a cidade e também o de contribuir para a construção coletiva de propostas alternativas mais justas e democráticas, que valorizem a participação da população na definição dos destinos de sua cidade. E, por último, convido a todos a conhecer o mapa no endereço www.mapacriticorio.com.br. É aí entrar com este link que automaticamente você vai chegar na página, vai ter a oportunidade de receber informações e, além disso, também a oportunidade de contribuições. De maneira que é um trabalho feito pela nossa equipe lá do nosso mandato. Eu acho um trabalho da mais alta relevância, um trabalho que talvez algumas pessoas não estejam atentas para o alcance do que significa realmente um trabalho desta natureza. Isto daqui é o que nós podemos dizer, é matar a cobra e mostrar a cobra morta, que é o que nós temos feito ao longo de todo o tempo de nossa presença nessa Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E vamos continuar, vamos apresentar isso em comunidades, vamos apresentar isso em todas as oportunidades que forem apresentadas para nós, porque realmente também funcionará como instrumento de conscientização política a respeito daquilo que deva ser uma cidade para todos. Tratará, com certeza, das políticas públicas que devam ser colocadas em práticas para garantir o bem-estar da população da cidade do Rio de Janeiro. De maneira que esta apresentação e o espaço que eu utilizei hoje, exatamente para fazer a apresentação do mapa crítico da cidade do Rio de Janeiro. Eram essas considerações que eu gostaria de fazer. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas.
Requerimento do autor, vereador Eliomar Coelho. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a inclusão na pauta da ordem do dia semanal, em regime de urgência, do projeto Decreto Legislativo número 240/2012, que concede o título de cidadão honorário a Eduardo Hugues Galiano. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Laura Carneiro. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a exclusão da pauta da ordem do dia da sessão ordinária de hoje do projeto de lei número 272/2013, que permite a circulação de triciclos elétricos para transporte eletrotáxis no município do Rio de Janeiro, de minha autoria. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do senhor vereador Marcelo Ará. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a inclusão na pauta da ordem do dia, em regime de urgência, o projeto de lei número 87/2013, que inclui no calendário oficial da cidade, consolidado pela Lei 5.146/2010, estabelece a Semana do Carná Rio. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do senhor vereador Marcelo Queiroz. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a retirada da pauta da ordem do dia semanal do projeto de lei número 429/2013, de minha autoria, que inclui a Feira Rio Artes Manuais no calendário oficial da cidade, consolidado pela Lei número 5.146/2010. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do vereador Dr. Jorge Manaia. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a retirada da pauta da ordem do dia. Refazendo a fala. Requerimento do senhor vereador Marcelo Ará. Requer à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto a Carlos Alberto Tuvesson, estilista. Aqueles que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao senhor Francisco Monteiro Neto, economista. Requerimento do senhor vereador Jorge Felipe, presidente desta casa. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. É meu, tem que ler. Requerimento. Requeiro à mesa diretora, da forma regimental, a retirada da pauta da ordem do dia, o projeto de emenda à lei orgânica número 9A de 2013, de minha autoria, dos vereadores Carlos Bolsonaro, Dr. Carlos Eduardo, Carlos Caiado, Jorge Braz, que acrescenta o artigo 254A e altera o artigo 255 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, tornando obrigatória a execução dos créditos constantes na Lei Orçamentária Anual de emendas parlamentares e da outras providências. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Papeleta de avulso. Especial em regime de urgência, em segunda discussão, maioria simples, redação do vencido. Projeto de Decreto Legislativo número 240A/2012, autoria do vereador Eliomar Coelho, que concede o título de cidadão honorário a Eduardo Hugues Galiano. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Em tramitação ordinária em segunda discussão, maioria simples, redação do vencido. Projeto de lei número 87A/2013, de autoria do senhor vereador Marcelo Arar, que inclui a semana do Carná Rio no calendário oficial da cidade, consolidado pela lei número 5.146/2010. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação do vencido. A redação final. E segue autógrafos. Para a declaração de voto, o senhor vereador Marcelo Arar, autor do projeto. Gostaria de agradecer de coração aos nobres colegas vereadores por aprovarem em votação expressiva o meu projeto de lei número 87 de 2013, incluindo assim, como Réveillon, Carnaval e as festas juninas, agora também o primeiro movimento carnavalesco fora de época aqui da nossa cidade, o Carna Rio, onde, em comum acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro, serão escolhidas localidades específicas da cidade, onde, claro, o carnaval de rua tiver uma maior aceitação. De preferência, em algumas áreas do centro da cidade, da Zona Norte e da Zona Oeste. E, claro, em áreas não tanto residenciais. O objetivo de oficializar e estimular o carnaval de rua durante um final de semana das férias de inverno é simples e objetivo. Geração de empregos através do turismo e do entretenimento, turbinando a economia do nosso município. No recente Carnaval de 2014, 918 mil turistas injetaram R$1,5 bilhão de reais na nossa cidade. A taxa de ocupação foi de 80%, sendo que desses 80%, 32% eram de turistas vindos de fora do país. Dentro do país, a maioria dos turistas vinham de São Paulo. E de fora do país, tivemos um grande índice de turistas vindos da França. 20% deste total de turistas vieram devido ao carnaval de rua. E 50% de todos os visitantes que estiveram aqui no carnaval de rua, 50% dos 918 mil, tem de 20 a 40 anos de idade, ou seja, um público relativamente jovem. Mediante a todos esses dados, e levando em conta que, indiscutivelmente, uma das maiores vocações da nossa cidade é o turismo, o carnaval fora de época vai ser um instrumento gigante para fomentarmos a economia da nossa cidade, gerando milhares de empregos diretos e indiretos, formais e informais, somando na renda de parte do povo carioca. Mais uma vez, muito obrigado aos nobres colegas vereadores. Tenho certeza que essa votação de hoje será de grande importância para a nossa cidade e que daqui a alguns anos, turistas do mundo inteiro estarão vindo se divertir e conhecer a nossa cidade nos 3 dias referentes ao carnaval de rua fora de época. Conto também com o comprometimento que o nosso prefeito tem com a população carioca para sancionar essa lei aprovada hoje por nós vereadores. E também conto com a Guarda Municipal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros para que no futuro próximo tenhamos um evento tão bonito quanto o próprio Carnaval, o Réveillon ou a Jornada Mundial da Juventude, por exemplo. Gostaria de agradecer a todos os dados fornecidos pela SPN, Escola Superior de Propaganda e Marketing, e pela Rio Tour, em especial ao Filipe Campelo, subsecretário de Turismo. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Em tramitação ordinária em segunda discussão, a matéria exige quórum de maioria absoluta. Projeto de lei complementar número 52/2013, de autoria da vereadora Leila do Flamengo, que cria o projeto Bairros Populares no município do Rio de Janeiro. A matéria está em votação.
Em votação. A Leila vai encaminhar. Para encaminhar, senhor presidente. A presidente submete ao plenário o requerimento da autora, vereadora Leila do Flamengo, que solicita o adiamento. 2 sessões O adiamento novamente do projeto por por 2 falta de sessões. quórum, senhor presidente. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido. A matéria exige quórum de maioria absoluta. Projeto de lei número 1196, de 2011, de autoria da vereadora Cristiane Brasil, que dispõe sobre a concessão ou renovação de alvará de funcionamento das empresas prestadoras de serviço na área de atividade ou condicionamento físicos. Incluído Para encaminhar, senhor presidente. Pela ordem, presidente. para encaminhar, nobre colega vereador Jefferson Moura. Eu queria propor o adiamento por 5 sessões desse projeto. Proposta ao adiamento deste projeto por 5 sessões pelo vereador Jefferson Moura. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão e votação. Quórum de 2/3. Projeto de Lei 89/2013, de autoria do vereador Alexandre Esquerdo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de informar com antecedência a familiar ou responsável nos eventos de exumação por decurso de tempo e dá outras providências. Pela ordem, presidente. Para encaminhar, o nobre colega vereador Paulo Messina. Está em votação, é isso? A matéria está em votação? Meu querido presidente, pelo que eu tinha entendido da fala da vereadora Leila do Flamengo, foi um questionamento sobre o quórum da sessão. Ela fez um questionamento para adiar a matéria porque não havia quórum. Isso posto, Vossa Excelência, por favor, pode fazer uma verificação. Não foi esse o entendimento da mesa. Na hora nós entendemos que ela queria apenas o adiamento do projeto por 2 sessões. Mas já que o senhor está colocando agora e solicitando verificação de quórum, assim será feito. A presidência solicita os senhores vereadores que tomem assentos aos seus lugares para a verificação de presença. Verificação de presença nominal. Primeira bancada. Presentes 4 senhores vereadores. Segunda bancada. 1 senhor vereador. Terceira bancada. 2 senhores vereadores. Quarta bancada. 3 senhores vereadores. Mesa 1. Presentes 11 senhores vereadores. Não há quórum para dar continuidade aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca para a reunião ordinária na próxima terça-feira, às 14 horas. Lembrando aos senhores vereadores que ocorrerá hoje, às 18 horas, a realização de solenidade visando a entrega de medalhas da medalha Pedro Ernesto ao senhor Júlio César Carmo Bueno, de autoria do senhor vereador Marcelo Queiroz. Está encerrada a sessão.